Salva-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessito mais de ti. Amém? A paz do Senhor, meus queridos, amém? Uma alegria estar aqui nesta manhã, nessa grande escola bíblica dominical, para nós unidos aprender a palavra do Senhor, adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar os irmãos a se colocar de pé, e eu quero convidar aqui o irmão Rudimar para chegar até a frente, fazer uma oração de início neste culto da escola bíblica dominical em nome de Jesus. Pai do Senhor, amados, todos os nossos pontos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, primeiramente te rendemos graças, Senhor, por esta oportunidade de amanhecermos, Senhor, neste dia maravilhoso em tua casa para aprender e ouvir das tuas verdades. Aleluia. Usa teu servo, Pai, de maneira grandiosa, revela-nos os mistérios ocultos, Pai. E o nome de Jesus seja glorificado nesta manhã, Senhor. A tua glória resplandeça em nossa vida, Amém. Para que o nome de Jesus seja exaltado sobre a vida de cada um. Glória Pai. a Deus. Em nome de Jesus é o que te pedimos e agradecemos. Amém. Glória a Deus, irmão, pode sentar, adorando o Senhor Jesus. Aleluia. Deus já quero dar uma vez para os irmãos. Próximo domingo não vai ter aqui nossa sede, mas vai ser o encerramento, uma grande consagração ali na congregação de Areias de Palhacinha. Nós convidamos todos os irmãos para estar ali aprendendo e ouvindo a voz do Espírito Santo. Quem vai estar lecionando ali o ensinamento vai ser o nosso pastor Arley, que vai estar ali dirigindo em nome de Jesus. Amém? Então, nesta manhã, vamos estar estudando a lição de número 12, dia 18 de junho de 2023. Aleluia. Você sabe como comemora no dia de hoje? Ou está aqui, se está certo, pastor Arley? Que é o aniversário da Assembleia de Deus aqui no Brasil, que é 112 anos. A Assembleia de Deus está fazendo aniversário, certo? Glória ao Senhor. E tem como título Criando Filhos Saudáveis. E no texto áudio, não está lendo, que nos diz: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Encontre Lucas capítulo 2 e verso 52. A verdade prática nos diz: a vontade de Deus é que os pais eduquem os seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Aleluia. Então, neste momento, vamos estar juntamente lendo a leitura bíblica em classe. Eu vou colocar o primeiro versículo, os irmãos continuamente um lê após o outro, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 2, verso 40, depois verso 42 ao 52. Diz o verso 40: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia das festas. No dia da festa. 43. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, que ele viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuraram-no
entre os parentes e conhecidos. E como não encontrasse, voltar a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que o viram admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o ouviram, maravilharam-se e disseram-lhe sua mãe, Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: por que é que me procurais? E não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. 51. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Amém? Então, nesta manhã, vou estar passando neste momento para o pastor Lei, que vai estar lecionando em nome de Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Pode sentar, por gentileza. Graças a Deus. Louvando a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão. Sempre na falta de alguns irmãos. O Eli e a James estão viajando. A Demi e a Neném, não sei, deram uma justificativa, eles quase nunca faltam. O João e a Rosane também, o pastor Almi e a Eli decidiram combinar, faltar todo mundo por dia. Mas faz parte, né? Louva a Deus pela vida daqueles que estão aqui, pastor Rogério, glória a Deus por isso. Bênção de Deus. Nós vamos falar um pouquinho, nós estamos chegando ao final desse trimestre. E na aula passada nós não tivemos, né? Nós abordaríamos ali sobre a mentira, o perigo da mentira, ou o viés nocivo da mentira dentro do lar, pautado ali na vida de Ananias e Safira, aquele casal que comprometeu-se logo diante de Deus, logo no nascedouro da igreja, né? E há quem diga, e há quem repute ainda a responsabilidade da morte de Ananias e Safira a Pedro, né? Como se Pedro fosse um sentenciador, o dono da vida. Mas não, o que matou Ananias e Safira foi a saúde da igreja. A igreja no seu nascedouro era tão saudável, tão forte, tão robusta, tão potente, que expurgou qualquer tipo de pecado. Então percebo que hoje nós vivemos o corpo, quando ele está um pouco doente, ele permite que outras doenças vão avançando, porque o sistema imune dele não consegue combater essas doenças. Sim ou não? Isso aí é praxe, né? No sentido de autodefesa. E quando o corpo é saudável, às vezes, algumas doenças, nós temos alguém da área de saúde aqui, a Cris, algumas doenças vêm, batem, ele sofre uma resistência muito grande e a autodefesa, o mecanismo de autodefesa do organismo, vai lá e expurga aquela doença. Está tudo interligado. Então, a princípio, a priori, quem expurgou, quem matou Ananias e Safira não foi nem Deus e nem Pedro, muito menos Pedro. Mas a saúde da igreja primitiva fez com que não havia espaço para aquele tipo de coisa. Mas a lição abordaria então, a lição passada, sobre o perigo da mentira, quando a mentira é sistematizada dentro do lar, quando a mentira ela é sistematizada dentro da casa ou dentro de qualquer instituição, e o perigo nefasto que ela traz para todo e qualquer crescimento diante de Deus ou para toda e qualquer estrutura que se invoque o nome do Senhor. Então a lição abordaria, só quero fazer a introdução daquilo que a gente não conseguiu abordar por causa do projeto Salmo 84. Já na lição de hoje, lição número 12, nós vamos estar abordando já sobre criando filhos saudáveis, né? Criando filhos saudáveis, é o tema da nossa lição. Então, vamos falar um pouquinho sobre as nuances sociais, religiosas e culturais da família de Jesus. Quais são as circunstâncias da família de Jesus? Em que período
a família de Jesus apareceu na história, quais são as dimensões ou as implicações, quer sejam sociais, religiosas e culturais, que de alguma forma permeiam toda a parte de educação de uma família, né? Nós não fomos criados em uma bolha, não somos descendentes do Michael Jackson, não nascemos, não tentamos nos isolar, não somos descendentes dos eremitas, não somos descendentes dos aqueles que são os pais dos mosteiros que se isolam a fim de criar dentro da sua própria estrutura organizacional uma organização que não possa ser permeada pela sociedade, e a gente viu que isso não dá certo. Então o desafio não é sair da sociedade, mas o desafio é achar mecanismo de crescimento saudável dentro de toda e qualquer sociedade, que ora nós sabemos, estando já com o efeito do pecado, sempre vai ter as coisas, né, que são decorrentes dessa queda humana, sempre vão ter as fragilidades. Então cabe aí nós analisarmos um pouquinho sobre a estrutura, as nuances do nascimento, das circunstâncias com que emergiu a família de Jesus. Quem era a família de Jesus? De que povo eles são? Bom, nós sabemos, a Bíblia relata com muita clareza que a família de Jesus se trata de uma família de judeus, sim ou não? Sim ou não? Sim. Bom, não é alemão, não é uma família de alemão, não é uma família de brasileiro, não é uma família de italiano, não é uma família de grego, não é uma família de romanos, é uma família de judeu. Então o judeu, ele é uma sociedade, uma cultura, um povo que nasce sob a perspectiva da orientação divina. Ela cresce sobre esse tipo de prerrogativa. Nós sabemos, eu não quero me adeter lá no nascedouro da nação judia, lá com Abraão e com todas as propostas estruturais que o próprio Deus vai delineando e vai conduzindo a nação dentro da sua própria, dos seus próprios ensinamentos. Mas vamos lá, José, que é o pai adotivo de Jesus, é um judeu. Maria, que é a mãe biológica de Jesus, é uma judia. Eles moram dentro de uma cidadezinha, que na época não era cidade, era uma aldeia, né? Uma aldeiazinha, uma vila pacata, tacanha, bem pequenininha, bem tímida mesmo, uma cidade chamada Belém. Eles estão ali habitando naquela cidade, seguindo o fluxo natural da vida, como dezenas e dezenas e dezenas de milhares de famílias estão hoje, nessa manhã, só seguindo o fluxo natural da vida. Não entendem o propósito de Deus, não sabem para que estão ali, não sabem de onde vieram, não sabem para onde estão indo. Então nós temos uma dezena de milhares ou até de milhões, quiçá bilhões, de pessoas no mundo, no cosmos, nesse exato momento, que não sabem do propósito da vida, não sabem do significado da sua existência, não sabem para que a sua família está ali, o porquê que se tornou pai, o porquê que se tornou mãe, porquê que é filho de alguém, porquê que é neto de alguém. Pessoas que vivem num dilema existencial muito grande e que não sabem de nada. Bom, essa família, ela é diferente. Essa família, ela é estruturada, já norteada pelo propósito de Deus. É Maria ainda jovem, ainda donzela, ainda só desposada, mas ainda não casada, recebendo já uma direção impactante de Deus, né, que ela seria uma agraciada e que do ventre dela nasceria nada mais, nada menos do que o Salvador do mundo. Agora perceba, o Salvador do mundo só faz sentido para Maria, porque dentro da comunidade judaica, eles buscam essa ideia de salvamento, essa ideia de resgate, essa ideia de redenção. Eles têm toda a estrutura da nação judaica nos dias de Jesus e que antecederam os dias de Jesus, trabalha sobre a perspectiva de redenção. Sim ou não? Sim ou não? Bom, nós temos todo o Antigo Testamento que trabalha e conduz a nação
para uma perspectiva de redenção. Isso aí é muito óbvio. A nação de Israel trabalha, espera ansiosamente um resgate, que é o verticalizado, vacinado pela palavra, pelos profetas, eles vêm falando. Então, quando o anjo disse que de Maria nasceria o Salvador do mundo, faz todo sentido para ela, teologicamente falando, religiosamente falando, faz sentido para ela, como não faria sentido para, de repente, uma mulher na Índia, se ouvisse a mesma expressão. De repente a mulher ia dizer: salvação do quê? Para salvar do quê? De uma guerra? De um cataclismo? De alguma destruição iminente? Maria entendeu, e não faz objeção a isso, entendeu claramente que salvar dos grilhões do pecado, para salvar da condenação eterna. E ela aceita, obviamente, esse propósito, porque por mais agraciada que seria ela, tendo sido escolhida por Deus, imagine a honra para ela também, né, ser portadora da encarnação do Messias, né, do Messias. Então imagine que é um privilégio muito grande, ao passo do próprio anjo Gabriel dizer que ela seria a bendita entre todas as mulheres. Entre todas as mulheres. Então assim, não existe mulher no mundo mais bem-aventurada do que Maria. Sara de Abraão é mais bem-aventurada do que Maria? Madre Teresa de Calcutá é mais bem-aventurada do que Maria? Para alguns são. Para a civilização moderna, se tu for listar as mulheres mais influentes do mundo, talvez Madre Teresa de Calcutá entra aí, Margaret Thatcher entra aí, e diversas outras, a Dama de Ferro, e diversas outras mulheres influentes, Hannah Arendt, uma filósofa judia, entra aí, diversas outras mulheres, quem sabe, até algumas outras mulheres judias podem entrar na lista, e Maria não é entendida, porque não é entendido, o mundo não entende essa perspectiva de condenação. Vamos lá. Então, José, ele vive uma vida extremamente anormal, é isso? José é uma espécie de gente que não anda, flutua. José não precisa trabalhar, dinheiro cai para ele, moedas, dracmas caíram do céu, é isso? Não. Então tem gente que cria uma espécie de mitologização da vida e da família de Jesus, como se de antemão Deus tivesse preparado algo tão, como é que eu posso dizer, tão diferente, tão singular para a família de Jesus, que havia riquezas e massa esperando o Salvador do mundo. José era um cara que, um carpinteiro simples, e bota simples nisso, da região de Belém. Carpinteiro aqui no grego não é carpintaria, não é só madeira, tá? Isso aqui é uma coisa que vale a pena a gente frisar, porque o que tem de gente que restringe o texto à carpintaria só de madeira, o texto grego para carpinteiro é artífice, e a artífice ali lida com tudo quanto é tipo de matéria-prima, especialmente na Palestina, especialmente com pedra. Então, apesar de nós entendermos na língua portuguesa que carpintaria está extremamente associada com madeira, Jesus não lidava, ou melhor, José não lidava só com madeira, lidava com cortes de pedra. O templo não é feito só de madeira, é feito em pedras. As casas não eram feitas só de madeira, os umbrais eram madeira, mas toda a estrutura era praticamente pedra. Algumas delas eram esculpidas na pedra, no basalto branco, e assim vai. Bom, isso é só um dado histórico. Então José era um homem de labuta, José era um homem que trabalhava, José era um homem que tinha ainda que uma percepção empresarial, mas não tinha um conglomerado de carpintaria como muitos mestres da prosperidade pregam hoje. Vocês já viram isso? Alguém não foi de defender as suas ideologias de prosperidade, o que eles fazem? Não, José tinha um conglomerado de carpintaria. Ele tinha uma filha, a matriz era Belém, mas ele tinha uma filial em Nazaré. E os 3 anos que teve no Egito também, abriu uma no Egito, fabricava coisas para Faraó e vai embora. Coisas ridículas, sabe? Coisas ridículas. Não é verdade. Família pobre, batalhadora,
família que estava ali como dezenas e dezenas de outras famílias, mas aprove ao Senhor escolher aquela família para agasalhar o Filho de Deus, o Messias. E agora Jesus vai crescer dentro dessa perspectiva social, familiar, cultural, religiosa. Jesus vai ser permeado, introjetado, vai ser conduzido sobre os fluxos e as nuances dessa família. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Tá? Então, com certeza sim. Agora vamos lá. A circunstância do nascimento do menino. Então, uma coisa é a circunstância familiar, de casa, de estrutura familiar. Outra coisa é a circunstância, o que a teologia e o apóstolo Paulo é que vai desenvolver muito isso, e eu já falei várias vezes aqui, volto a falar no sentido de frisar, para a gente fixar bem, é aquilo que a gente chama de pleuroma. O que é o pleuroma? O pleuroma é a proposta teológica do apóstolo Paulo para a plenitude, sim ou não? Plenitude dos tempos. Então Jesus vai nascer em um dado momento da história, ele vai nascer em um dado momento da história, tá? Exatamente no tempo em que se deveria nascer. Se Deus antecede, ele não nasce na proposta que o apóstolo Paulo chama de pleuroma. Se Deus prorroga, posterga, ele também não nasce naquilo que a gente chama de pleuroma. E o que a gente chama de pleuroma? Paz. Paz romana, a paz por meio da espada. Sofia grega, que é a sabedoria grega. O mundo está intelectualizado e não imbecilizado, ao ponto de entender, de parar, para poder percepcionar quem é o Messias, porque não adianta Jesus nascer dentro de uma proposta bárbara e eles não iam nem ouvi-lo, não iam despertar neles curiosidade para ouvi-los, e dentro daquilo que a gente chama de moral judaica. Então isso aqui é o berço civilizatório que agasalha Jesus. Jesus nasce dentro esse menino nasce nessa circunstância. Então ele é permeado por três circunstâncias principais. A paz romana, proposta pela paz, não é à toa que depois ele vai evocar, e não é à toa que um dos títulos do Messias, qual que é? Príncipe da paz. Porque vai contrapor a proposta de paz romana, João 14, 27, eu vos deixo a paz e não vos dou como o mundo dá. Eu não dou como Roma dá. A minha paz não é por meio da espada. A minha paz não é ausência de conflito. A minha paz é presença de espírito na guerra. É diferente. Eu não anulo o conflito pela paz. Eu dou serenidade no meio do conflito para aqueles que estão em mim. Então a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Então Jesus vem, ele é introjetado pela paz, pela sofia grega, pela sabedoria humana, pela intelectualidade, pela capacidade. Perceba que um dos evangelistas, principalmente Lucas, vai narrar, e quando ele vai fazer menção do crescimento do menino, ele vai usar primeiro o que o menino crescia em sabedoria. Agora eu pergunto para você, essa sabedoria que o menino crescia era filosófica? Era uma sabedoria judaica? Era uma sabedoria grega? Era uma sabedoria mundana? Era uma sabedoria de conhecimentos seculares? De que sabedoria Lucas está dizendo que o menino crescia? Ele é enxovalhado por sabedoria rabínica. Ele aceitou a sabedoria rabínica. Nós vamos desenvolver isso aqui alguma coisa. E a moral judaica. Bom, a moral judaica, apesar de ser elevadíssima, também era tão comprometedora, quando ela era deturpada, quanto qualquer tipo de
libertinagem ética e moral. Então perceba que Jesus vem para dar equilíbrio ao mundo, literalmente equilíbrio ao mundo. Só que ele não nasceu com 30 anos de idade. Ele nasceu depois de 9 meses. Quem é que lembra que já foi pai, lembra e mãe? Lembra do filhinho aí com 9 meses, quando nasce? Já nasceu falando, né? Já nasceu te ensinando, é isso? Sabia comer? Nem abrir o olho, abria. Tem gente que acha que Jesus já nasceu tipo a lenda de Melquisedeque, né? Com 5 anos de idade, vestido de roupas douradas, cantando hinos celestiais. Não, Jesus nasceu como uma criança normal. Precisou dos cuidados de Maria, precisou da proteção de José, precisou do provimento físico de Maria, do provimento familiar de José, do provimento emocional e afetivo de toque, de abraço, de beijo, para poder sentir, sabe? Jesus passou por todos esses processos, Bom, agora nós temos aí o parâmetro de crescimento do menino, ou seja, o procoptó. O que é isso? Crescimento do grego. Esse procoptó aqui, Jesus teve 2 referências, sim ou não? Uma divina e uma humana. Bom, não dá de desvencilhar, mas também não dá para a gente confundir. Não dá para separar as 2 substâncias de Jesus, do menino, mas não dá para ficar confundindo quando é que uma agia em detrimento da outra, porque isso aí é uma confusão gigantesca, inclusive na cabeça de crente velho. Não, Jesus, ele crescia em sabedoria porque era Deus. Bom, se ele fez tudo como Deus, que mérito tem? É Deus, pois Deus não falha, pois Deus não erra, pois Deus é invencível. Se Deus entra num campo, quer seja de batalha, quer seja num campo de qualquer tipo de enfrentamento, ele já entra vencedor. Então, qual o mérito de ser filho de José e filho de Maria? Pois é filho de Deus. É isso mesmo que a gente vai ficar pensando? A natureza de Deus está plenamente acionada no menino? Apesar de ter a substância de Deus, porque ele é 100% Deus, ele está, aquilo que Paulo foi obrigado a defender lá em Filipenses, ele está extremamente anulado por sua humilhação. É a kenosis, é o autoesvaziamento, é deliberadamente. Ele disse: eu sou Deus, mas não uso essa condição de Deus. Dá para entender, sim ou não? Não tem como, eu não consigo. Eu até quero me esforçar para tentar abordar a lição de outro jeito, mas gente, é assim que eu penso a Bíblia, é assim que então tente entrar comigo aqui para a gente poder pensar um pouquinho. Olha, eu acho que se ele veio para ser humano, eu acho que ele veio para experimentar bem certinho como é que era em todas as dimensões. Só que ele não veio com a condição de pecar. Ele não poderia pecar, até porque não faria sentido pecar. Tem um livro apócrifo, um livro pseudepígrafe, melhor dizendo, não é bem apócrifo, mas pseudepígrafe, chamado Evangelho de Maria, que até tem filmes aí, e os cristãos, às vezes, eles são tão assim, ignorantes no sentido de conhecimento, que eles pegam o filme, o relato do filme, e traz depois para cima do púlpito, como se fosse verdade teológica. Tem um filme aí que vai narrar a infância de Jesus, e aí Jesus vai lá e mata o passarinho deliberadamente. Ele quer tirar a vida, mata o passarinho, que Maria chegou e disse: meu filho, por que fizeste isso? Pois tu pecaste agora. E aí ele viu que pecou, o que ele faz? Sopra e o passarinho volta à vida para anular o pecado. Ora, mas se ele pecou, deixou de ser Deus. Ele nunca pecou. A Bíblia diz, ele viveu sobre a égide do pecado, mas sem pecar.
Então Jesus, eu posso garantir que Jesus era o melhor menino da vila, não tenho dúvida disso. Mas não sobre o manto da divindade, mas sobre a perspectiva educacional, cultural, de ensinamento, porque Deus, o soberano, não ia escolher um pai leviano, uma mãe leviana, um pai que não tinha moral e uma mãe que não tinha moral, para colocar seu filho, seu unigênito, nos braços de gente que poderia comprometê-lo socialmente. Sim ou não? Bom, eu penso desse jeito. Para mim, sem sombra de dúvida, Deus não erra na escolha. Acerta em José, acerta em Maria e acerta ao introduzir seu filho no mundo. Então, todas essas circunstâncias a gente precisa analisar, tá? Então, assim, o parâmetro de crescimento, né, procoptó, do menino, procoptó, é a referência divina humana. Bom, então vamos lá. Qual é essa referência humana que Jesus tem? Orientação de José. Vamos lá, mas é só isso ou não? Em relação à prática. Certo. Sim, mas quais são as referências humanas que ele tem para crescer? Bom, ele tem o pai, a mãe, amigos, a vila inteira, a religião, subsequente, alguns irmãos, quer seja menor do que ele, e todos eram mais novos do que ele, mas cresceram dentro do mesmo espaço-tempo, tá? Tudo isso vai criando, subjetivando Jesus. Eu não tenho dúvida disso. Só que esse menino é excepcional. Eu fico imaginando as outras mães olhando Maria passar com Jesus nos braços, e as outras mães dizendo assim, pastor Gerardo, dizendo assim, ó, eu queria, meu filho, que tu fosse igual ao filho de Maria. Olha lá. O nível de confiança de que Jesus é Jesus para Maria é tão grande, que ela fica um dia todo em Jerusalém na festa, sem se preocupar onde Jesus estava, porque para ela não tinha possibilidade nenhuma de Jesus estar, por exemplo, salteando uma casa, fazendo traquinagem, roubando. Ela sabia que Jesus estaria com amigos ou com a sua própria família, o pensamento dela. E ela vem embora. Quando ela vem embora, ela descobre no meio da festa, agora veja que festa pequenininha que era, né? Que ela tem que procurar Jesus por mais quantos dias? 3 dias. 3 dias. E o encontra, tá? Dentro do templo, ensinando os doutores, ou ouvindo também os doutores. Vamos lá. Referência divina humana, isso é o tripé da educação de Jesus. Então Jesus, ele foi crescendo sobre um tripé educacional. Primeiro, crescia em sabedoria. Agora perceba, sabedoria aí é diante de Deus e diante dos homens. Sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Isso aqui é um grande erro que a gente vê nessa geração. Eu posso dizer até na minha geração. É uma geração que ela não quer submeter ao crivo dos olhos dos homens, e ela evoca para si um crescimento só debaixo do crivo de Deus. Não, para mim não importa o que tu pensas, o que importa é o que Deus pensa de mim. Primeiro, deixa eu dizer uma coisa clara: Deus não pensa nada sobre ninguém, Deus não tem opinião, Deus tem diagnóstico. Deus não tem opinião, Deus tem diagnóstico. Quando Deus fala alguma coisa de alguém é porque é, não é uma opinião. Eu acho que ele é isso, eu tenho dúvida se ele é isso. Não. Deus não tem opinião, Deus tem diagnóstico. Ouviste o meu servo? Tem visto o meu servo Jó? Não existe na terra homem igual a ele, não existia, ponto final. É um diagnóstico de Deus. Então assim, o crescimento é sob duas perspectivas. O crescimento nosso
Nossa maturidade é sobre duas perspectivas, a divina e a humana. Eu tenho que crescer diante de Deus, mas os homens têm que contemplar esse crescimento e corroborar e dizer, de fato, eu vejo Deus nesse menino, nesse homem, nessa mulher. Então, quando a Bíblia diz, Lucas diz, ele crescia diante de Deus, mas também crescia diante dos homens. Como é que eu vejo o crescimento de Deus? Manifestado na minha vida relacional, horizontal. Minha vida vertical manifesta-se horizontalmente no meio da comunidade. Sim ou não? Pelo menos é assim que eu penso. Eu acho que é assim que deve ser. Não existe prática divina validada se ela não for colocada em prática no meio da irmandade. O que adianta? Bom, vamos olhar. O que adianta você ter dom? Para autoinflamento? Para você ficar superestimado espiritual? Para você chegar e dizer, olha, vejam como eu tenho habilidade. Mas onde é que essas habilidades em Deus, elas são de fato verificáveis? Não é na vida diária? Não é na vida prática? Não é na repartição? Não é, sabe, na via, né? De mão dupla, eu jogo para lá e recebo para cá. É retroalimentativo, eu jogo para lá e recebo para cá, eu alimento ali e sou alimentado. Não é assim que a gente vê o amor de Deus, não é assim que a gente vê a graça, não é assim que os dons estão manifestados. Deus deu uns para manifestar aqui para a igreja, na comunidade. Então, sabedoria tem que ser verificada, a sabedoria tem que ser verificada em Deus, mas também tem que ser vista, percebida no meio dos homens. Então, essa sabedoria, agora essa sabedoria não é aquilo que eu já falei, não é uma sabedoria filosófica, rabínica, nem social, nem mundana, nem humana, nem terrena, como disse Tiago. Essa sabedoria é uma sabedoria absorvida da lei, da palavra, do ensinamento bíblico. Tá? Jesus não assistia a saga Crepúsculo. Jesus não estava preocupado com o dicionário Harry Potteriano, que a nossa juventude sabe de cor. Não. Jesus não assistia, não dava importância para esse tipo de sabedoria, de sofia. A sofia para ele é advinda das Escrituras. Ele examinava as Escrituras, ele entendia as Escrituras, e a Bíblia diz que ele ia crescer. Por todo judeu, isso é cultural, não dá, isso é extra-bíblico, não é antibíblico, é extra-bíblico. Todo judeu, aos 5 anos de idade, menino, tem que saber de qual livro de Levítico, que é o livro mais chato que a gente nem gosta de ler. De cor, sem tropeçar em vírgulas ou sem errar nenhum tipo de declinação de verbo ali, não pode, tem que saber de cor. Aos 12, ele tem que saber interpretar a Torá, os 5 livros de Moisés, para poder ele receber o Bar Mitzvah, né? O Bar Mitzvah, que é essa espécie de emancipação religiosa. É uma espécie de maturidade. Quando alguém chega e diz assim, não, o judeu é homem aos 12, não é homem no sentido social. Ele é homem maduro, considerado alguém que possa dominar as Escrituras aos 12 anos de idade, através da maturidade religiosa. Dá para entender, sim ou não? Tá? Bar Mitzvah quer dizer o filho da lei, o filho do mandamento. É isso. Ainda hoje é muito ainda praticado no meio dos judeus, né? Ainda hoje. E Jesus, como um bom judeu que era, praticou o Bar Mitzvah dele. Agora vejam só que o Bar Mitzvah dele não foi norteado pela lógica da religião. O Bar Mitzvah dele foi conduzido pelas mãos de Deus. Ele está com 12 anos, ele entra dentro do templo. A cultura vai dizer que 70 anciãos cercam ele
ele entra por meio da roda e começa um debate. Por que isso, e por que aquilo, e por que isso, e por aquilo. E a Bíblia diz assim, ó, Jesus não só falava, tem gente que diz, o engraçado é que o sensacionalista, ele quando tu dá muito espaço para o sensacional, tu meio que ridiculariza o texto. Sabe, quando tu dá muito espaço, aqueles pregadores muito espetaculares, sabe aquele pregador que é muito espetacular? Às vezes eu já vi um pregador que diz assim, Jesus botou os 70 e diz assim, agora aprende aí, fique quietinho vocês, que eu vou ensinar tudo para vocês, que vocês não sabem nada, e aquele espetáculo, sabe aquele sensacionalismo barato. Não é isso que o texto diz. Não é isso que o texto diz. O texto diz, e ouvindo-os, interrogava-os. Eles falavam e Jesus dizia, mas isso e isso, o que significa isso? Aí eles diziam, é isso e é isso. E Jesus dizia, então não é isso e não é isso? Não significa aquilo? Vocês não estão falando disso? Não é isso que o texto está dizendo? E eles se admiravam, não é porque Jesus mandou todo mundo calar a boca e só falava igual uma maritaca, não, irmão. Jesus estava ali debatendo com os sábios, com os doutores. Não era Zé Mané, nem Zé Banzé. Eram gente que conheciam do texto. E Jesus estava ali. E por ter 12 anos, a Bíblia diz que ele se maravilhava com a inteligência dele. Com a inteligência dele. Então, o primeiro tripé da educação de Jesus, do crescimento de Jesus, foi botado na sabedoria, no conhecimento. Primeira coisa que a gente deve projetar na educação dos nossos filhos é o quê? Conhecimento. Mas, Marley, qual o tipo de conhecimento? Bom, o carro-chefe, a locomotiva de todo e qualquer conhecimento, para aqueles que conhecem Deus, deve ser o quê? As Escrituras, o amor de Deus, o Evangelho, sim ou não? Sim ou não? Sim, mas eu posso introjetar na educação do meu filho conhecimento prático da vida, sim ou não? Posso dizer para ele que ele não pode botar o dedo na tomada? Posso ou não? Aí ele vai olhar para a tomada curioso e vai dizer, mas eu não vejo nada. Mas os elétrons estão ali, sim ou não? Aí se o filho quer ter uma experiência pragmática, assim, uma experiência empírica, aí se o pai sabe que não vai matar o filho, vai dizer, não vê nada? Então sente, bota o dedinho lá para tu ver. A partir do momento que ele levar um choque, bom, ele não vê a energia, ele não vê o elétron, mas ele sabe que o elétron é ali. Sim ou não? Então a gente começa a educar o filho assim, você não vê Deus. Se a partir do momento que começar a ter experiências com Deus, você vai sentir que Deus existe. Sentir. E aí você começa a educar. Então o pai sabe, a mãe sabe, começa a extrair conhecimento, sabedoria da vida, verticaliza pela ótica, pelo óculos do Evangelho e introduz no coração do filho aquilo que o Lucas, o evangelista Lucas, chamou de sabedoria. Não é só conhecimento. Sim ou não? Conhecimento é a base da informação. Conhecimento é a informação, sim ou não? Conhecimento é aquilo que eu leio acerca da informação. Informação me gera conhecimento. Conhecimento adquirido pode gerar sabedoria, que é a prática real daquele conhecimento. Então a gente precisa saber que o primeiro tripé pela qual Jesus cresceu, e a Bíblia faz questão de mencionar, é sabedoria. O segundo é estatura. Imagine só que se Jesus atrofiasse aos 3 anos de idade, as estruturas mentais, cognitivas, físicas, biológicas, genéticas dele, não crescesse, se ele ficasse com a eterna criança, como isso ia acontecer? Então o que Deus dá para o menino Jesus, como deu para mim e para ti? Crescimento em estatura. Então uma coisa é a percepção, as estruturas mentais de uma adolescente ou de uma pré-adolescente são diferentes em percepção da vida em referência a alguém que tem uma estrutura já de 18, 20 anos, sim ou não?
ou uma estrutura já de 30, 40, 50, 60 anos, são diferentes. Por isso que é preciso a gente respeitar as fases do crescimento. Na época de Jesus, não tinha de forma pedagógica, acadêmica, a questão das fases, né? Não tinha adolescência, pré-adolescência, juniores, ou aquela proposta de Piaget, né? Piaget é que fala aqueles crescimento motor, sexual e motor. Não é isso. Não é esse tipo de fase. Já existiam, só não era, não só havia tipo ciência, né? Não havia nada de forma pedagógica, não havia epistemologia, ou seja, não havia um estudo elaborado sobre, mas as estruturas estavam lá. Jesus passou por todas elas. Adolescente, jovem, tá? Alguém pode dizer, mas a Bíblia não diz nada dos 12 aos 30. E aí dá asa para a imaginação. Meu Deus, se tu for vasculhar essa internet. Bom, é a abóbora para todo tamanho. Bom, eu vou contar só uma aqui, o que pega? Um livro gnóstico. Diz que Jesus, do 12 aos 30, saiu dali e apareceu com outro nome na Índia e no Nepal. E ali ele se tornou um grande mestre nepalês, indiano, do hinduísmo, ensinando coisas e fazendo coisas maravilhosas sobre o novo nome. E de repente, um dado momento, esse homem que era brilhante para ele sumiu daí, desapareceu. E alguém chegando e dizendo, não, ele voltou para a Palestina, para o meio dos judeus, só que lá eles mataram ele e ele ressuscitou ao terceiro dia. Então assim, outras narrativas vão dizer que Jesus, depois dos 12, quer saber, cansado de ser humano, vou dar uma voltinha no céu, vou ficar lá até os 30, descansar um pouquinho, nadar na glória lá, no manto da minha glória, vou ficar no trono. Quando deu 30, desceu, ficou mais 3 anos e meio, efetuou a obra e subiu de novo. Agora tu vê, se você for dar asa à imaginação, você tem narrativa para tudo. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz claramente em Lucas 4,16, entrando Jesus em uma sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume. Frequentar a igreja. Isso aí. O que Jesus estava fazendo dos 12 aos 30? Todo sábado ele estava na sinagoga de Nazaré, cultuando a Deus e aprendendo da palavra. Então vamos lá. Aos 12 anos, estatura. Então a estatura, ele cresceu, passou por todas as fases, 12, 18 anos. Qual é a fase? É a fase do casamento arrumado, sim ou não? Sim ou não? Para o judeu, né? Hoje já tem essa fasezinha, imagina para o judeu. Judeu é casamento de arrumado. Vão casar? Não, ele é cordeiro de Deus, ele não é carneiro de Deus. Ele não foi feito para procriar. Ele não foi feito para ser, ele não veio ao mundo para ser relacionado. Ele é cordeiro de Deus, é virgem. Sabe qual é a diferença? Um cordeiro passa para ser carneiro, né? Não sabe? Vamos lá. Quando o cordeiro tem a sua primeira relação sexual, ele recebe um diplominha, parabéns, você trocou de fase. Você não é mais cordeiro, você passa a ser carneiro. É isso que acontece. Jesus não é carneiro, é cordeiro. Então essa fase não é importante no relato bíblico e ele sintetiza a história de Jesus, sai dos 12, passa pelos 18, ele não casou, José morre, quando José morre ele é o primogênito, quando ele é o primogênito, ele assume a responsabilidade da casa, da família. E aos 30 anos, a lei judaica diz que aos 30 anos, o filho que tinha assumido a responsabilidade da casa, então pode emancipar, você pode largar. E aos 30 anos ele dá literalmente início ao seu ministério. Uma vez que também o ministério profético de um profeta em Israel começava aos 8. Ou melhor, o ministério sacerdotal de um profeta, de um sacerdote de Israel começava aos 18? O ministério sacerdotal de um sacerdote em Israel começava
lei regimentar aos 30 anos. E Jesus é o sacerdote do Deus Altíssimo, segundo a ordem de Melquisedeque. Aos 30 anos ele inicia seu ministério. Por 3 anos e meio ele faz o que tinha que fazer, morre, ressuscita e é entronizado. Então aos 12 ele faz o bar mitzvah, filho do mandamento. Aos 18 não tem casamento. Aos 30 compromisso familiar e maturidade ministerial. E aí isso é o que acontece. Agora vamos lá, deixa eu só falar um pouquinho sobre, para me encerrar, sobre negócios de meu pai. Com 12 anos ele assumiu responsabilidade. Eu gosto muito disso aí. Negócios de meu pai. Porque o que acontece? Olha bem o texto. Maria e José chegam e depois de 4 dias, um dia que eles acharam que ele estava bem, e 3 dias procurando depois que viram que tinha perdido ele. 4 dias, Maria chega e diz: por que fizesse isso com nós? Por que tu deixasse nós ansiosos? Eu e o teu pai, ou seja, José, por que deixasse eu e o teu pai ansiosos? Aí Jesus disse: olha, por que tu ficasse ansiosa? Ou tu não sabes, ou tu ainda não entendesse que eu deveria tratar dos negócios de meu pai. Bom, vamos lá. Jesus estava tentando fechar um lote de casa para José fazer, é isso? Qual negócios do pai, de que pai ele está falando? Que negócios é esse? Negócios financeiros? De lucro? Não sabes tu que eu deveria estar tratando negócios de meu pai, ou seja, da vontade de meu pai? Eu não abdiquei do meu propósito. É por isso que ele cresceu em sabedoria, em estatura e em graça. O que é graça? Alinhamento de propósito, ou seja, eu e o pai estamos plenamente alinhados naquilo que nós decidimos fazer. Eu trato dos negócios dele e ele me abastece, ele me dá aquilo que eu peço para ele, e a gente vai efetuando, porque nós vamos executar cabalmente aquilo pela qual eu vim. É por isso que quando Pedro chega e diz assim: ó, mestre, eu estou dizendo para todo mundo que tu és o Filho do Deus vivo. Aí o Jesus disse: olha, bem-aventurado é tu, feliz é tu que tens essa percepção, tá? Não foi carne e nem sangue, ou seja, Pedro, tu não achasse isso na biblioteca de Jerusalém e nem de Alexandria. E diga-se passar, só uma curiosidade: você sabe quantos livros tinha na biblioteca de Alexandria, no Egito? 350 mil livros. Eu fico pensando, meu Deus, quantidade de informação que deveria ter ali de conhecimento. 350 mil, inclusive a Septuaginta estava lá, a Bíblia traduzida do hebraico para o grego, estava lá uma cópia. Quantas informações! Se você lesse um livro por dia, você ia precisar de uns 113 mil anos para ler. Por isso, era muito abençoado. Agora, a Biblioteca de Alexandria, perto de Jesus, é um livretinho simples, simbólico de conhecimento. Não significa nada. Já te passo. O que Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, isso aí que não achou nos livros. Isso que tu estás afirmando com tanta força, foi meu Pai que está no céu quem te revelou isso. E sobre esta declaração de que eu sou o Cristo, que eu sou Filho do Deus vivo, que eu sou o Messias, o Salvador do mundo, eu edifico a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Eu fico imaginando aqui, agora deixa eu ser um pouco sensacionalista, já que eu bati no sensacionalista, fico imaginando o Pedrão dizendo assim: viu? Aprenda comigo aí. Os outros colegas, né? 5 minutos depois, Jesus disse assim: quer saber? Eu vou para a cruz, vou morrer.
O Pedro, achando que era detentor de todos os segredos divinos, disse: não, de maneira nenhuma. Que negócio é esse de morrer? Vou usar uma expressão coloquial: que negócio é esse de mané morrer? Senhor para a cruz? Não, ninguém vai deixar. Jesus disse assim: ô Pedrinho, Jesus não disse isso. Ele disse: passa para trás de mim, Satanás. Tu não cogitas das coisas de meu Pai. Tu não sabes o que o Pai alinhou comigo. Tu não sabes qual é a graça que está me envolvendo, esse alinhamento que eu tenho com Ele. Tu não entendes nada disso. Passa para trás. Então percebam que Jesus crescia em sabedoria, estatura, em graça. Sabedoria, o conhecimento que ele percepcionava daqui, do mundo de então. A estatura é a proposta genética, biológica, estrutura mental, para poder se tornar quem ele se tornaria. Em graça é o alinhamento do propósito de Deus para salvar o mundo. Fala. Falando aqui uma questão da sabedoria, não foi ao acaso que ele disse, né, que os gregos buscam sabedoria. Né? Sim, eles buscavam, a sabedoria do mundo. Do mundo. Do mundo secular está pautada na busca Isso. do grego. Se você for pegar a sabedoria no sentido de sofia filosófica, ela passou por alguns estágios, né? Se a gente for pegar, percebo que a sabedoria platônica, antes de Cristo, era uma sabedoria pautada... Porque eu existo. Porque eu existo. Pautada na dúvida, né? Pautada na dúvida, ou seja, eu tenho que duvidar, e quanto mais eu duvidar, mais sábio eu sou. A sabedoria, por exemplo, cartesiana de Descartes, é uma sabedoria pautada na crítica. Bom, deixa eu cutucar aqui, se Deus existe, deixa eu criticar Ele, porque daí coisa. E Salomão, de forma simples e clássica, que era detentor de um viés de sabedoria divina, que diz: não. O princípio da sabedoria não é a dúvida e nem a crítica, é o temor a... É diferente. Então isso aí deve ser ferramentas que a gente deve evocar para educar ou criar nossos filhos de forma saudável. Vamos lá, só para me encerrar. Vamos lá, negócios de meu pai, eu já falei, então ele está tratando de assuntos, tá? Da eternidade. Não é assunto desse mundo. E a Maria, pode ver, se vê que a Maria na hora deu parece que uma espécie de bug ali, não entendeu muito bem, mas a Bíblia diz que ela guardava no coração tudo o que ele falava. Ela disse: tem que ter algum propósito que ele está dizendo, ou por que ele está dizendo isso. Agora percebe que o texto é legal. Lucas vai deixar bem claro: e ele, Jesus, sujeitava-os. O que é isso? Quando Maria chegou e disse: bora para casa, sim senhora. Sim senhora. E foi. Jesus não era rebelde. Jesus não era alguém que era desenfreado, ainda mais de ser filho de Deus, o Messias, né, que se declararia lá na frente, mas não era alguém desregrado, que não honrava pai e mãe, até porque ele iria contradizer o seu próprio mandamento: honra teu pai e tua mãe, e seus dias serão acrescentados sobre a terra. Então a gente precisa entender isso, tá? Salutogenia e patogenia, é duas palavras difíceis? Não é. Tá? Saluto vem de salutar, saudável, saúde, e patos vem de patos, doença. Hoje nós vivemos sobre esses dois espectros. Tá? Salutogenia é uma perspectiva pessoal e social que nos pode trazer saúde, não só saúde psíquica, mental, mas também saúde no sentido física, né? No sentido somático. Então a gente precisa entender que a salutogenia ou a patogenia pode influenciar na questão se o filho é saudável ou não, dependendo do meio que ele está vivendo. Porque a gente pode ir lá educar os filhos no caminho do Senhor, nas orientações bíblicas, fazer tudo aquilo que ele tinha que fazer, mas de repente no colégio ele está sendo permeado por outra perspectiva, por um patógeno social, por um patógeno religioso, por um patógeno espiritual, por uma doença, por um vírus, não só físico, mas ético, moral, que o contamina. Sim ou não? Então assim, eu tenho 2 filhos que estão aqui, o meu mais velho não está. Eu juro que eu tentei com todas as forças e com todo o senso de justiça dar a educação, não igual, mas a educação subjetiva de cada um,
mas com o mesmo senso de justiça para os três. E um dia eu me culpando na mesa e dizendo, vou abrir mão de ministério, de pastorado, vou abrir mão de tudo, estou lá na escola teológica, na escola bíblica dominical, tentando ensinar os outros, e eu não consegui alcançar meu filho. E a minha filha, Xananda, disse para mim, pai, o senhor deu a mesma educação para os três. O mano não quis seguir a responsabilidade dele, eu e o outro estamos aqui. Absorveu? Nós estamos aqui. O senhor quer largar por ele, e eu digo que o senhor deve ficar por nós. E aquilo me quebrou. Porque eu entendi que era uma verdade dela. Sabedoria, a Xananda tem essas sacadas assim que às vezes me assusta. Desde muito novinha ela tinha essas sacadas, essas pegadas, sabe, que parece que é uma, não, é um, sei lá, um lampejo de sabedoria divina. Assim. E ela, quando eu disse isso, eu estruturei, ressignifiquei e estou aí orando só para Deus, tentando amá-lo, né, com toda a força e tentando crer, como o pastor Rogério falou, né, que daqui a pouco ele vai estar aí conosco, vai entender isso, vai alcançar a maturidade e vai estar aí, não no sistema religioso, né, mas estar em Deus, né, que é o mais importante, tá? Mas o salutogenia, às vezes o meio social pode deixar a gente saudável, como também pode deixar a gente doente. Sim ou não? Alguns jovens nossos saem saudáveis da igreja, vão para a faculdade. Eu conheci vários jovens que foram para o exército e o ambiente do exército o desviou. E eu fui sem crer, não conheci o evangelho, para o exército e o ambiente do exército me salvou. Eu fui salvo lá. Ou seja, dentro do exército eu fui salutogênico. E para alguns foi patogênico. Deu para entender? Concluo dizendo algumas coisas que não é regra, mas dá para seguir. Aquário limpo, peixe saudável. Aquário sujo, peixe doente. É importante que responsabilidade de manter aciada, quer seja ética moral, a nossa casa, para que nossos filhos possam crescer em um ambiente plenamente saudável, facilita com que ele tenha seu. Agora, é possível que esse peixe, mesmo estando em água limpa, tenha um problema de câncer, sim ou não? Tem uma doença, sim ou não? Sim, é possível. Não é regra, é uma exceção. Então, salvo as devidas exceções, o ambiente é elemento condicionador do caráter. E eu concluo com isso, que nós possamos ter a graça de Deus, a sabedoria de Deus, respeitar a estatura, ou seja, os mecanismos de crescimento, para educar nossos filhos, para aquilo que tiver dentro do nosso alcance, poder torná-los cada vez mais saudáveis para a glória do nome de Jesus. Amém? Deus abençoe meus irmãos, muito obrigado por me ouvir. Fica na paz aí, Deus abençoe.